Estamos de volta com o nosso IAD. O tema de hoje, plásticas para a rádio. Nós vamos para a segunda parte da nossa IAD. Nós vamos hoje procurar terminar às 17h30 dentro desse novo formato. E nós vamos partir então para as perguntas. Tentar responder de uma forma objetiva, que hoje tem muitas perguntas. Paulo e Michel, da Tropical FM de 13 Tilhas, Santa Catarina. Preciso voltar a esse local, que é lindo demais, né? Para spot, qual o limite de fundo do áudio colocado com fundo e qual a importância? Quem se responde? Rod, você que trabalha mais com produção, acho que talvez pode... Ele tá se referindo ao limite do áudio, né? O volume, né? Acho primeiro que eu quero trilha, mandar... acho que ele quer dizer, né? O limite da trilha de fundo. Quero mandar um abraço para o Paulo e para o Michel, da Tropical FM. Parabéns aí para vocês, obrigado pela participação. Bom, é aquilo que eu falo, é o ouvido do produtor, do operador, tá? Você pode colocar o áudio num volume onde ele fique confortável, tá? Dentro da produção, depende da produção, tá? E você tem que colocar o volume depois, geralmente os operadores usam isso, você coloca o volume bem baixo numa caixa de referência, o volume bem baixo, tá? Mas para você ouvir, onde você perceba todos os elementos do spot. Mas principalmente você entenda o que a pessoa está falando. Então se você colocar, produziu tudo, está ouvindo em volume alto, no final, quando você for fazer a mixagem final, o volume é o conforto do seu ouvido. Então você vai colocar baixo e vai ver se você percebe os efeitos que são importantes para aquele spot, que eles precisem aparecer, e a trilha de fundo que está dando ritmo ao que está sendo narrado, ao que está sendo falado. E você tem que entender o que a pessoa está falando. Quando você coloca baixo e você começa a não entender mais o que o locutor está dizendo, ou o que está sendo cantado, por exemplo, aí sim não tá legal o spot, precisa fazer a mixagem novamente. Acho que pode ter um parâmetro dentro da configuração, no preset, né, quando você estiver montando o comercial, o spot, o seu operador pode ter um preset já pronto, onde você coloca a sua voz, digamos lá, 100%, e quando você colocar a trilha, você vai trabalhar com menos 5 dB, menos 10, para você chegar numa mixagem que fica assim padrão no olho, mas o importante é o ouvido, é o conforto. Né? O Newton César Tiburcia, da Rádio Colmeia de Mandaguaçu, aqui no Paraná, diz ele: o meu programa é sertanejo. Devo usar fundos cantados, instrumentais ou ainda trilhas? Bom, o universo sertanejo, ele é muito cantado, musical, mas claro, ainda a gente vai acabar voltando a falar um pouco a mesma coisa. Depende do que você quer fazer. Exatamente, depende. Né? Depende muito do que você quer fazer. Você pode dar alguns exemplos, né? Se você tiver... Você quer ter uma trilha sertaneja só tocada, com uma vinheta no final. Essa trilha era uma janela, né, que a gente costuma chamar de ramp. Ela tem uma trilha e é uma janelinha para o seu locutor falar. Ela tem 30 segundos. Um exemplo, ela pode ter 20 segundos, 15, 45 segundos, 1 minuto. Né? Essa vinheta no final, por que ela fica ali mixada? Porque para ela poder entrar bem mixada no final, para ela entrar em harmonia com o que está sendo feito. Então você vai falando em cima daquela trilha, uma trilha tocada sertaneja, com sanfona, enfim, e naquele momento lá entra a sua vinheta. É o que a gente chama de fazer a cabeça da vinheta. Fazer né? a cabeça da vinheta, faz. Exatamente. Esse é um exemplo. Ele pode ter uma vinheta cantada, né, para uma volta de intervalo, onde o locutor não fala em cima da vinheta, o que você acaba prejudicando um pouco essa comunicação. Acho que é legal entrar limpa, todo mundo entende o que está sendo falado, e o locutor falar depois. Ou ele interage muito rapidamente em cima da trilha, porque ele é um elemento fundamental na rádio. Ele tem essa liberdade, ele pode brincar. Claro. Mas num padrão de plástica, geralmente você deixa o cantado prevalecer ou o falado, e depois você vai na vinheta, né? E aí segue com o locutor na sequência. E o que é muito comum também é o locutor fazer a marcação na própria música, na programação musical. Isso. E poder usar aquele início musical já para dar um recado rápido, ele já conhece a programação, já sabe quanto tempo ele tem para falar, ele pode dar um recado para o ouvinte, chamar, manda um WhatsApp, alguma coisa assim, e entra, já tá na música, né? Já tá na sequência. Aí entra isso funciona. Isso funciona bem. Não, e o locutor é o show, ele faz o show da rádio dele, ele quer fazer um programa legal, então é ele que dá o tom na hora de produzir a plástica também.
O deixa eu ver, Arleison, é a minha vista aqui, tá bom lá. O Arleison Roberto Facundo dos Santos, ele é da rádio Santa Cruz de Jequitinhonha, Minas Gerais. Minas Gerais. Terra... Brasil inteiro assistindo. Poxa. Que legal. Os pais são mineiros, né? Numa vinheta Calhau, além do slogan e identificação da emissora, quais os elementos fundamentais para não se tornar cansativa? Calhau, normalmente a gente chama aquele material de divulgação da rádio que você usa para cobrir alguns espaços, né, comerciais. Então, o slogan é fundamental, a identificação da emissora. A gente faz também muito calhau de programa. Então, é o momento que você tem para divulgar um programa dentro da rádio. E os elementos fundamentais é você usar uma trilha sonora que identifique ou o programa ou a emissora que você está trabalhando. Né? Não se tornar cansativa. Ela se torna cansativa se você faz alguma coisa muito marcante, que cansa o seu ouvido, né? Ou então com muito efeito sonoro, que a gente... aquela barulheira. Isso com certeza vai ser... Repetir, gostei. Não, vamos deixar para lá. Você, né, esses elementos é que acabam deixando qualquer elemento da plástica cansativo. O Fábio Souza é da Rádio Talento FM. Ó, Rádio Talento. Deve ter muitos talentos lá na rádio. É de Rio Azul. Celeiro de talentos. Exatamente, bacana o nome. Do Rio Azul, Paraná. Os chamados vinhetões com músicas. Você tá falando. Tem algumas que passam de 30 segundos. Não fica enjoativo para os ouvintes? É o que você falou da REM, né? Ele fica enjoativo. Eu não fico sendo muro, eu acho que fica. Então o que acontece? Se você tiver numa rádio e você programou uma vinheta que muitas rádios chamam de vinhetão, né? O vinhetão, geralmente, ele é para passar um conceito, ele é sobre um slogan. Algo na programação que você quer chamar a atenção naquela vinheta. Ele leva um tempo. É o tempo que você precisa para falar. Agora você tem que ter bom senso. Um vinhetão acima de 1 minuto é muito. Eu acho que pode ter 30 segundos, 40, 1 minuto. Se for 1 minuto, ele tem que ser bem agradável. Ele tem que ter assuntos ali, um texto muito bom, uma produção legal. E o ouvinte vai gostar de ouvir, ele vai gostar de ouvir. E você vai fazer o seu marketing, você vai dizer o que você quer. E claro, você use com parcimônia também, né? Não dá pra você, cada bloco, colocar aquele vinhetão. É aquilo que a gente fala, você não consegue falar tudo que você gostaria naquela vinheta. Aí é onde vem a objetividade. A clareza. Uma parte que é fundamental. Edição, saber editar, ter criatividade e falar num tempo adequado. E ritmo, né? Se você quebrar o ritmo, é claro que ela vai ficar cansativa, né? Então, 30 segundos eu não acredito que seja enjoativo, a não ser que fosse algo muito... mais, né? Sim. Sérgio Pereira, da Rádio 106 FM de Guanambi, na Bahia. É recomendável misturar vinhetas cantadas com as faladas numa única plástica? Sem dúvida, sem dúvida. Nas rádios que eu trabalhei, a gente sempre fez essa mescla, quando possível, vinhetas cantadas, produzidas muitas vezes em outros estúdios, as faladas mais simples, a gente fazia dentro da própria casa, mas com certeza, quanto mais material você tiver para diversificar, melhor, menos cansativo vai ser aquilo que você tem dentro da tua rádio, sem dúvida. Rod, essa para você. Danilo de Souza Albuquerque, da Rádio Sintonia do Vale de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Boa tarde. Essa é para mim mesmo. Existe uma regra para a voz padrão? O uso de uma voz masculina e feminina é bem visto? Então, Danilo, primeiramente quero te mandar um abraço, né? Um abraço para todo mundo aí de Barra do Piraí, Barra Mansa, Volta Redonda, Resende. Eu nasci em Volta Redonda, que é colado com Barra do Piraí, estive várias vezes aí em Barra do Piraí, cidade maravilhosa. Obrigado pela participação. Você pode usar várias vozes. É bom você ter uma voz padrão? Sim, é bom. Por que é bom você ter uma voz padrão? Ou duas vozes? Ou duas vozes, Porque você quer que o ouvinte, quando escute aquela produção, ele linke imediatamente com a sua marca. E ele só vai fazer isso se aquela voz fala muito da sua rádio. Se ela está o tempo todo, então faz você lembrar da rádio. Então, ele pode estar gravando, o locutor está gravando uma chamada, ele não falou da rádio ainda, ele está falando mas essa promoção é da rádio Barra do Piraí, por exemplo. Está ouvindo a gente aqui
e o ouvinte ele linka diretamente com a marca. Agora você pode ter 2 vozes femininas, 3 masculinas, desde que você use em repetição e que aquilo te lembre a marca. Um exemplo de mexida na plástica, aí já é em televisão, mas a TV Globo tem feito isso, né? Ela tem diversificado as vozes das chamadas de novelas, chamadas de Mas alguns você vê um padrão ali, antes era só tem uma um masculina. padrão, A voz feminina entra para algumas novelas, para algumas produções da casa, alguns exatamente. filmes. Né? É um exemplo de Sim, e normalmente, de uma plástica mais normalmente aberta. é isso. Você pode ter uma voz padrão para gravar as vinhetas, de entrada e saída de bloco, né? E as vinhetas de abertura de programa, encerramento, enfim, e ter uma voz somente para material promocional, por exemplo. Né? Então, isso faz o quê? Com que o ouvinte tenha aquela familiaridade. Ele vai ligar a emissora, vai escutar aquela voz, eu já sei que eu estou sintonizado no lugar tal. Eu tenho na emissora, por exemplo, a gente tem futebol, jornalismo e entretenimento. Então, o futebol é sempre aquela voz que ele já sabe que vai marcante para a partida que vai ocorrer. Né? Isso é uma coisa que ouviu aquela voz, ele sabe que vai entrar algo do futebol. Isso aí é legal. O Marcelo Rodrigues da Cunha, da Jovem Pan Três Rios. Grande Marcelo. Como alterar a plástica de uma emissora que utiliza as mesmas vinhetas há mais de 8 anos? Grande Marcelo Rodrigues. Marcelão, um abraço para você, obrigado aí pela participação. Marcelo da Jovem Pan Três Rios. Trabalhamos um bom tempo juntos aí pela rede, né? Marcelo é um grande parceiro. O Marcelo, a plástica da rádio, como a gente falou, ela é importante modificar sim, porque você pode ficar com uma vinheta muitos anos. Foi o que eu falei, é uma questão de ouvido, de bom senso. Você pode ter uma vinheta muito bem produzida durante muito tempo e ela fica no ar esses 8, 10 anos. Ou você pode renovar a mesma vinheta trazendo novos elementos. Como alterar, porque ele está há 8 anos com a vinheta. Pois é, se a vinheta ela é muito marcante e você precisa dizer a mesma coisa, mas não gostaria de mudar o locutor, a maneira que você fez, seria legal você ter esse material aberto para fazer algumas mudanças. Alterar a trilha, mudar um pouco o efeito, ou regravar com o mesmo locutor dando um tom diferente, ou sem mudar toda a estrutura. Manter o projeto, mudar a voz também. Manter o projeto, mudar a voz. Depende do que você quer. Ou muda tudo de uma vez. Muda tudo. Depende Agora, da é muito tempo ter vinheta 8 anos, 10 anos? Não. Depende de cada situação. Mas depende da situação. Se você deixar muito tempo, ela vai enjoar o ouvinte, vai cansar, né? É bom mudar. O Ednei Crispim Moreira, da Rádio Costa Sul FM de Canavieiras, na Bahia. Beleza. Trocar vinhetas da emissora, como também de alguns programas, cada 12 meses, pode garantir maior audiência? A insistência com as mesmas vinhetas há anos pode tornar a emissora como simples demais, deixando o ouvinte sem vontade de ouvi-la? Vamos voltar ao mesmo assunto. É quase a mesma resposta que a gente fez. Tudo depende de cada situação. Rádio é preciso renovar, mas também é preciso manter o que é importante, né? E só quem está lá dentro sabe a alma da rádio, sabe o que é necessário mudar. E não dá para dizer 12 meses, 8 anos, tudo é muito relativo e depende de como é que pode ficar 3 anos no ar aquela plástica, não ser necessária uma alteração. O Hudson Moura, da Rádio Costa Azul também, novamente. Qual é o elemento-chave para se ter uma plástica que vá além das vinhetas? Elemento-chave para se ter uma plástica além das vinhetas? Não seria É que as vinhetas estão dentro do contexto da plástica. Mas eu penso assim, que será? O elemento-chave para se ter uma plástica para que vá além das vinhetas, não seria o slogan? É que o slogan, ele ultrapassa isso, né? Eu acho que dial, nome da emissora e slogan, é ele que vai te dar o norte para você fazer todo o resto do teu trabalho. Né? Eu acho que ele quer dizer se tem algum elemento a mais. Eu acho que ele está dizendo o que seria um diferencial na produção dessa vinheta. Acho que sim. Olha, aí que tá o pulo do gato. Exatamente. Você tem a forma tradicional de produzir vinheta, mas eu tenho aqui uma condição de fazer algo diferente. Eu poderia gravar essa vinheta com um artista, ele poderia gravar para mim essas vinhetas com a voz dele. Sim, tudo vai depender da criatividade da pessoa que tá ali. Eu poderia colocar um som de uma música
na passagem musical, para linkar com a outra música, por exemplo, que comece com uma música e termine com a outra já para fazer um encaixe perfeito. Isso é um diferencial. Eu poderia colocar uma voz começando com um efeito e dando um ritmo na introdução da próxima música com a voz entrando no ritmo da próxima música, quem sabe? Então, são diferenciais. Um slogan bem encaixado, ou o próprio ouvinte falando da rádio na vinheta, é aí onde você encontra os diferenciais que formam uma plástica e acho que envolvente. Nesse caso, acho que volta a gente a falar aquela questão de fazer pesquisa. A gente tem a oportunidade de ouvir rádios do mundo inteiro na internet hoje. Então, você conecta ali, tem milhões de opções. Então, ali, às vezes, alguém está fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com a tua realidade. Mas, a partir dali, você pode ter uma ideia. Por exemplo, usar um efeito diferente, ou usar a ausência do som, às vezes, aquele minuto de pausa que te causa impacto, que alguém usou numa chamada. Pô, eu posso usar isso no meu programa? Né? Ou então uma mistura de vozes. Aqui eu só uso voz feminina. Nossa, quando mistura o masculino e o feminino ficou tão bacana ali. Será que se eu usar aqui também vai ficar legal? Então, às vezes, alguém está ali fazendo uma coisa do outro lado do mundo que pode te dar uma ideia, né? Aí que está o lance da pesquisa. O lance da pesquisa e da criatividade, né? Tá sem bom. dúvida. O Cledson Carvalho, da Rainha FM, de Senhor do Bonfim, na Bahia, colocar os teasers dos programas da emissora dentro dos blocos comerciais ainda é uma boa ideia ou já existem outras formas melhores? Funciona bem, né? Sempre funciona bem. Você, sem dúvida, você ali é um espaço comercial, você quer vender alguma coisa, você tem que vender o que você tem dentro da tua rádio. É esse espaço que você tem que utilizar. E lógico, o locutor dentro do programa, se ele não souber vender o próprio produto dele, também fica complicado, né? Ele tem que saber se vender dentro do programa também. Né? O intervalo comercial, os spots, os anunciantes são os mesmos, na maioria dos casos, que estarão em outras emissoras. Então o seu break comercial pode ser muito parecido com o de uma outra rádio concorrente. Se você não se identificar nesse intervalo, o ouvinte pode não saber que rádio ele está ouvindo. Então, a identificação ela é importante, você precisa se identificar no intervalo. É nesse momento que você tem que usar o calhau dos programas, usar o ID, claro, né? Importante. O ID, como preferir. Não necessariamente todo comercial entrar uma vinheta, mas em algum momento... Mas precisa... sem dúvida é necessário para ambientar. Pelo menos o teaser, né? Sim. O Marcos Soares, da Rádio Ilha FM de Aracaju, Sergipe, quando na rádio os locutores não acompanham o que a plástica quer dizer, isso passa a ser um mau uso. Sempre que for para um bloco comercial ou anunciar uma música, devemos falar sempre o nome da rádio? Olha, eu costumo dizer que nunca é demais falar o nome da rádio, mas nunca fale em cima da vinheta. Você fala, né, que seja Rádio Ilha FM. Sintonize aqui, Rádio Ilha FM. Aí entra a vinheta, Rádio Ilha FM. Não faz sentido. Então você tem que falar sempre o nome da emissora, mas nunca tente evitar a repetição. Aí sim acaba acontecendo isso, de ter um mau uso da plástica pela parte do locutor. Isso acontece, é um canal só a transmissão. Então você está transmitindo em FM, uma transmissão direta onde você não tem recursos visuais. Você tem que falar o nome da rádio. Sem dúvida. Ele não é... Nunca demais. O dial... Não é para você falar absolutamente a cada 5, 6 palavras, mas você tem que falar a rádio. Se você tem estratégia de aumentar a sua audiência, precisa falar sim o nome da rádio, é bom falar. Agora, se vai ser na ida para o intervalo, na volta do intervalo, também a vinheta pode fazer isso em papel. Sim, não fale. A vinheta ela faz a plástica, ela cumpre um papel que às vezes o locutor não cumpre. Não porque ele não queira, mas é porque precisa ter uma separação. Ele está desanunciando uma música, ele vai falar uma promoção, ele está fazendo uma piada, ele está lendo uma notícia, a vinheta complementa. Né? Não precisa... A Roseli Salete Rossi Lara era da rede Escalabriniana de Brasília, Distrito Federal. Na plástica, que importância tem de mediar os blocos comerciais? Quanto tempo o ouvinte suporta de intervalo comercial? Bom, o ouvinte suporta o menos possível, mas você tem que faturar o máximo possível. Claro. E quanto melhor for sua plástica, menos enfadonhos serão os blocos comerciais. Quanto mais você conseguir fazer um material comercial que esteja em harmonia com o seu bloco musical, melhor.
Ou seja, se você tiver uma equipe comercial que entenda a sua identidade, ela vai saber convencer o cliente. Olha, ele dá uma ideia que não tem nada a ver. Isso é bem comum. Por exemplo, a gente tem lá um cliente que ele está acostumado a trabalhar com rádios populares. Ele vai para uma rádio de outra, né, outro perfil, ele quer manter aquele perfil que ele sempre usou. Se o departamento comercial não saber a identidade sonora da rádio que ele trabalha e não souber passar isso para o cliente, com certeza vão entrar aqueles comerciais que você pensa que está em qualquer lugar, menos na emissora. E isso dói o ouvido do ouvinte, o ouvinte vai fugir, ou seja, não vai dar efeito para o cliente, ele não vai ter um bom retorno, a gente não vai faturar porque o cliente vai fugir, e o ouvinte vai embora porque ele vai se cansar daquele comercial. Então, mais uma vez, se não tiver tudo em harmonia, é realmente complicado. Mas eu percebo hoje na emissora que muitos clientes, inclusive, eles utilizam hoje comercial até por período. Então você ouve o mesmo cliente, ele fala com o ouvinte da manhã, ou você que agora está voltando para casa. Então os criadores de comerciais, eles estão muito mais dinâmicos também. Claro. Mas agora, os clientes de menor potencialidade, às vezes que você tem que criar, ou que ele faz várias rádios, como você colocou, ou aquele que faz o comercial para a TV e manda o áudio para o rádio. Sim. Então essas coisas tem que estar atento. Sim, né? E é difícil dar um tempo, né? Olha, o teu break comercial tem que ter 3 minutos. É difícil, depende da realidade de cada um. Mas claro, se o teu break comercial está maior que o teu bloco musical, tem alguma coisa errada, isso, sem dúvida. Eu proporção. Eu já falo isso porque eu já ouvi. Eu já ouvi rádios, por exemplo, que toca música, sei lá, chutando aqui 45 minutos e coloca o restante em break num momento só. Eu acho que ninguém vai ficar ouvindo. É complicado. Até não pode fazer isso. É uma questão. Mas já ouvi. Existe um limitador. Sim, exatamente. Dentro da programação de comercial. Mas dentro da hora, entendeu? Ele faz toda a música no primeiro período e deixa o comercial. Deixa 15 minutos de comercial. Realmente é complicado. O Jefferson da Silva Marques era da Rádio Cidade de Tubarão, Santa Catarina. O Tubarão que deu trabalho pro Atlético aqui, né? Emissoras que mantêm programação jovem, porém com adição de jornalismo na proporção de meio a meio em termos de tempo da grade. Qual o foco manter na plástica? É legal manter os dois climas ou levar somente para um? É meio a meio. Tá, entendi. Rádio então, jovem. em momentos, ele deve usar trilhas mais para cima, uma coisa mais eletrônica. Quando ele entra no jornalismo, usa aquelas trilhas mais padrão de notícias, que é isso que ele está querendo dizer. Como balancear isso, né? O jornalismo, ele não precisa ser quadrado. Não, exatamente isso. Ele tem que transmitir credibilidade, verdade, né, no que você está falando. Agora, o ritmo que você vai dar depende de você. Depende da tua emissora. Depende da sua rádio. Se a sua rádio é uma rádio jovem, não precisa, na hora de entrar no jornalismo... Mantém a identidade da rádio. Vamos agora jovem. para as informações. Não precisa. Faça um jornalismo jovem. Solto. É até legal. É legal e inovador, inclusive, né? Você tentar... Se a sua rádio é jovem, o jornalismo segue com seriedade, mas no ritmo de vocês. Sim. É claro que não dá para acelerar muito, colocar uma trilha muito produzida, isso pode atrapalhar a informação. Porque nessa hora é importante você passar a informação com... A Michele Veiga, da Rádio Difusora AM de Sara, Santa Catarina, passaremos para o FM no final do ano. Já temos uma plástica consolidada. Mas, claro, devemos fazer mudanças de peças junto com a migração. Essas mudanças podem ser aplicadas de forma gradativa, já mudando a linguagem das novas vinhetas, produções, ou elas deveriam vir de uma vez só, com a migração? Dá o choque e muda tudo. Depende da estratégia que eles querem utilizar lá. Eu gosto muito de quando você segura tudo, cria uma expectativa, pode dar alguma, né? Faz algumas chamadas ali mostrando um pouquinho do que você vai fazer, cria essa sensação de expectativa, mas quando você mudar, vai com tudo. Mas eu vou passar por isso. Mas isso assim, mas não perder a sua identidade. Mas não perder, claro. Mas não aí pode. É montar esse pacote novo, carregando aquilo a teu DNA. A necessidade da mudança do pacote, da plástica, de uma rádio migrante, se deve à qualidade dos áudios. Principalmente. Não é o texto, não é a trilha, é a qualidade do áudio. Se você já tem uma qualidade boa... Eu acho que passa, Roger, para uma outra coisa. Se você não mudar a sua programação e se você não quiser mudar o seu público-alvo,
Você não tem que mudar. Não tem que mudar nada. Não mudar nada, é só tomar os cuidados técnicos, exatamente. Técnicos. É essa a preocupação. Exatamente. Eu já tenho, por exemplo, definido isso na minha cabeça. Eu não vou mudar meu público-alvo, eu não vou mudar minha programação, eu vou exatamente essa é a sua aposta, essa é a sua estratégia. Mas é também uma oportunidade para quem está querendo já renovar. Claro. Então, A rádio, depende da estratégia de cada um. Ela já é tradicional no AM, ela é forte. Por que vai mudar o que todo mundo já está acostumado a ouvir, gosta de ouvir? O ganho que essa emissora vai ter é de passar por uma frequência onde não vai ter interferência. Não vai ter interferência, o teu som vai ser mais limpo. Assim, você pode aproveitar. Mas existe um processo. Mas eu entendi o que ela quer dizer. Ela já está com a estratégia na mão. Ela quer saber se ela vai soltando ou se ela joga tudo para a próxima etapa. Mas assim, o que ela está pensando em fazer é uma coisa interessante. Ela quer aproveitar a ida para o FM para repaginar. Que é muito legal. Muito legal. Aí a pergunta dela Guarda a surpresa. Faz de uma vez só ou vai colocando aos poucos? Também depende da sua estratégia. Você pode se você for fazer de tudo de uma vez, avisa. Claro, cria expectativa, avisa, faz todo o anúncio necessário. Se você não criar e mudar, o cara vai pensar que está em outra rádio. Claro, e traz a novidade depois. Só para completar isso, e tem muita gente, algumas pessoas que falam, mas plástica não dá audiência. Dá audiência sim. Ela que segura, com Ela certeza. não é o elemento principal, porque o seu conteúdo é o que manda. Mas a plástica é a que vai dizer para o ouvinte quem você é, o que você faz, para onde você está indo. Eu só discordo numa coisa, plástica é conteúdo. Tudo que a gente coloca na rádio é conteúdo. É conteúdo. Qualquer barulhinho é conteúdo. Qualquer elemento sonoro. Sim. O Luiz Roberto, da Rádio Fama FM de Fama, Minas Gerais. Quantas vinhetas posso colocar entre comerciais nos blocos? Sim. Foi o que a gente falou. Depende do teu bloco, da tua estratégia, da tua marca. Do tamanho do seu bloco. Do tamanho do seu bloco. Mas no mínimo... Depende do estilo da rádio depende também. Do estilo da rádio. Mas assim, a gente sempre aconselha no mínimo um material é mínimo. Você tem que ter alguma coisa para identificar a tua emissora, porque o ouvinte não acha que está em outra estação, né? O Jarbas Ritter de Ramos, da Rádio 100.7 FM de Passos Maia, Santa Catarina. É legal porque às vezes vem umas cidades assim que eu vou depois pesquisar. É bem legal, né? Verdade. A gente às vezes de longe não conhece. A emissora em que trabalho faz parte de uma rede com 7 rádios espalhadas por Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Que legal. O que é mais importante? Trabalhar a identidade sonora da rede como um todo ou individualmente cada emissora trabalhar a sua identidade baseada na região em que ele está inserido? Acredito dizer que o ideal seja uma mescla disso, mas gostaria de saber o que pesa mais, a identidade da rede ou a identidade individual de cada uma das emissoras. Olha, você está com o papo aqui para te responder isso. Imagina. Olha, o que eu posso falar, como eu estive dos dois lados, nas afiliadas e nas cabeças de rede, o correto é você manter a identidade da rede. O correto é você manter a identidade da rede. Por quê? Porque não faz sentido. Se você fizer uma mudança radical na plástica, sem a participação da cabeça de rede na aprovação dessa alteração, você acaba modificando o projeto artístico, a plástica dentro do projeto artístico. Isso não é bacana, né? E aí a rede até não gosta que isso aconteça, até porque por uma questão de padronização. Então é importante, você estando numa rede, aí sim você precisa entender o padrão que é exercido e seguir esse padrão. Agora, você vai ter as suas chamadas dos seus programas, produções locais, você vai ter as chamadas de promoções locais, das informações. O seu conteúdo você vai continuar produzindo aí dentro do padrão de rede. Então, geralmente você não vai alterar a vinheta que é exibida, você recebe um kit de vinhetas, você não pode editar essa vinheta, tirar um pedaço, colocar em outro lugar, mudar a trilha, geralmente não é uma coisa indicada. Até porque assim você não manteria um padrão. Agora, nada impede que você tenha alguns elementos locais, por que não? Identidades locais da sua rádio, onde elas não sobreponham, não fiquem fora do padrão. Você pode ter elementos de programa, uma trilha diferente no seu programa local,
um efeito, uma vinheta específica de um assunto, de um quadro. É porque às vezes ele pode estar na rede, mas tem um programa ali que é, às vezes, até voltado a uma comunidade específica, né? Então, aquela identidade tem que ser lembrada também. Não, e as redes, elas autorizam as afiliadas a terem algumas vinhetas locais. A própria rede gera isso, né? O Diogo Carbonella, da Rádio 88.7, de Novo Hamburgo. A padronização da programação em todos os horários é sempre mais eficaz do que uma programação mais livre, improvisada, ou seja, no primeiro caso, a equipe tem que um determinado script a seguir. No segundo, a equipe pode, de acordo com o gosto e jeito de cada locutor. É possível responder essa questão de maneira geral ou podem haver variações conforme segmentos diferenciados? Peraí, deixa eu ler de novo, que eu me perdi aqui. O que eu entendi é que o padrão da programação, ele deve seguir aquela coisa, um script formulada, um roteiro, o programa naquele horário, com aquele jeito de fazer, né? Ou se você fizer ela de uma maneira caótica, ou uma coisa mais aberta. Caótica não é o termo, mas uma coisa mais aberta também pode ser interessante. Veja, tem que ser importante para a sua audiência. Claro. Se a sua rádio é despojada, se a sua rádio ela tem um perfil que vá para o humor, é uma rádio que gosta de zoar, brincar com os ouvintes. Está bem inteirado. Por que não? Você surpreender o ouvinte e entregar uma coisa diferente para ele. Sim. Problema algum. Essa coisa do padrão, de você fazer uma rádio quadradinha. Isso é para aquela rádio AB que tem aquele musical padrão, né? Sim, mas nada impede que o locutor tenha, né, algumas improvisações. E, aliás, é isso que faz a diferença no rádio. Só que, lógico, depende de cada identidade, depende do segmento que você está. E depende do dono também, viu? Depende da direção artística. Falar, eu sou radiodifusor, né? Porque tem alguns proprietários de rádio que, às vezes, ele faz a rádio para ele. Sim, não ou faz o ouvinte. Mulher dele, né? E às vezes o locutor tem talento, é um cara que tem bastante audiência. Tem radiodifusor que às vezes tem inveja do próprio comunicador. Não, é verdade, não quer que ele apareça. Exato, sim, tem muita realidade diferente. Então, isso tudo, eu sou daquele que o talento tem que prevalecer. O jeito do comunicador tem que prevalecer em qualquer momento. Eu acho que esse é o diferencial do rádio. A gente não está falando... O rádio trabalha com imaginário, com horário, com aquilo... É que você falou no jornalismo, tem que ser descontraído, ele tem que ter credibilidade de contar o seu problema, sabe? Então, e se ele estiver extrapolando... passa credibilidade. E se ele estiver extrapolando, não é nem a direção artística que precisa dizer isso para ele. É a audiência, é ter o ouvido afinado para o rádio, para saber que está perdendo o ritmo. Mas chama a pessoa, conversa, aplica, né? Mas uma boa direção vai saber lidar com isso, né? Uma boa direção artística sabe lidar com isso. Não significa que de fazer uma coisa diferente, improvisada, que você vai mudar os horários dos programas sempre. Não. Nós estamos falando no conteúdo que é exibido naqueles horários. Já formatado, sim. Vamos lá, o André Luiz, do Grupo Feitosa de Comunicação de Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul, sobre a edição de um material de 30 segundos. Qual seria o modelo certo de texto para fazer um bom spot de 30 segundos? Quantas linhas? O tamanho das letras, o formato exato para chegar com um spot de 30 segundos. Olha, eu não sou de nenhuma produção, eles vão falar, mas eu penso assim, eu não tenho nada disso. Eu acho que aí depende do tipo eu sei porque às vezes já cheguei a gravar alguma coisa, do tipo de produto que você vai comunicar. Ora, se é um produto que você vai dar mais ritmo, você tem que falar de forma mais acelerada, e isso vai fazer com que a letra, o número de linhas, se altere. Se é algo que você tem que comunicar calmamente, vai alterar no seu tamanho da letra. Sim, exatamente. Se você precisa de uma locução mais acelerada, você vai poder usar mais texto. Se você precisa de uma locução mais lenta, você vai usar menos texto. E se você já está tanto tempo, às vezes, trabalhando numa emissora, que só chega o pedido, você já, porque você já conhece a identidade musical, você já sabe mais ou menos. Vou fazer aqui cinco linhas. A pessoa, você já também sabe o locutor, qual é a velocidade daquele locutor, você consegue produzir. Mas depende de cada um e você vai se acostumando com esse padrão. Mais ou menos aí... Entre 6 e 8 linhas, para você fazer um texto de 30 segundos, depende se você gravar num tom mais rápido, umas 8 linhas você consegue fazer em 30 segundos. Um tom, uma notícia, você quer matar a notícia em 30 segundos, dá mais ou menos umas 8 linhas. Agora, depende da velocidade. Se você tem aquela... Eu preciso colocar uma música, um efeito, um trecho de alguma coisa no meio,
Então, diminui a quantidade de texto, eu acho. A Adriana Diniz e o Carlos Silva, da Rádio Bom Jesus, de Siqueira Campos, no norte do Paraná. Que legal. Com a migração, podemos assustar os ouvintes com mudanças bruscas na programação? Como trabalhar essa questão? Eu posso responder essa, sim, pela experiência. Claro. Eu digo para vocês dois o seguinte: veja, se você já tem um público, eu penso que você tem que preservar esse público. Então você tem que cuidar com as mudanças bruscas. Agora, se você vai para o FM, além do seu público, você pode atrair novos. Então, você tem que se tomar muito cuidado com essa mescla. Eu estou falando isso porque eu tenho uma rádio no interior que vai migrar, eu tenho aqui uma rádio que disputa, a AM disputa um bom mercado, então eu me preocupo muito, mas eu não quero perder o meu público. Então, se você tem um público significativo aí, Siqueira Campos, cuide dele, não faça algo muito, sim, a gente acha que novidade é sempre muito importante, mas tome cuidado para que esse público vá com você, porque esse é um patrimônio que você já tem. Claro. Pensam diferente? E não perca... isso aí, claro, perfeito, não, sem perfeito. dúvida. Claro, e não perca a oportunidade de melhorar. Claro. E aquela coisa, né? A gente só sabe o que é bom depois que a gente conhece também. Exatamente. Né? Então, às vezes, é a oportunidade da gente testar coisas novas Aliás, bom e manter a... Eu vou né? concluir, não é o AM, o FM que vai te dar audiência. É o teu produto bom ou ruim. Não pense que você indo para FM vai cair de esse é apenas o meio que você é o meio, seu conteúdo que vai ficar. Claro, o Marcinho Pinheiro, da rádio Banda 1 AM de Sarandi, eu já fiquei quase com medo para você já ficaria feliz. Como fazer a plástica com vinhetas cantadas, levando em conta que as produtoras têm um custo muito elevado para estas produções e o rádio em geral vem passando por problemas financeiros. O AM terá também um elevado custo em sua migração para FM. Como baratear essas produções? Olha, eu vejo pela experiência também de radiodifusor, hoje existem muitas alternativas, esses estúdios com custos muito baratos. É só você pesquisar. Tem para todos os bolsos e de boa qualidade. Eu não vou nem perder muito tempo nisso, porque isso é uma realidade que isso mudou muito. Não existe hoje. E tem muito estúdio barato que vai te facilitar. Você colocou bem no momento. Claro que se você quer uma exclusividade é outra coisa, mas tem muita coisa barata, basta você pesquisar que você vai encontrar. E às vezes você pode comprar, como a gente falou antes, né? Você pode comprar, não precisa comprar um pacote enorme de coisas, mas comprar coisas boas, poucas, mas que vão dar um efeito bom para você. O Bruno Silva e o Giovanni Antunes, da Jovem Pan de Taubaté. As produções de plásticas estão usando menos efeito para ficarem mais limpas. Essa é uma tendência do futuro? Eu acredito que sim. Agora a gente usa o efeito quando ele é realmente necessário. As rádios eram mais barulhentas, eu acredito, né? Principalmente o Rod pode dizer isso porque, né, trabalhou sempre com muito efeito, rádio Bruno jovem. Giovanni lá da Jovem Pan Taubaté, um abraço para vocês aí, parceiros de rede, né? O Pedro Mas acho que a clareza e a limpeza... é uma tendência sim, é uma tendência sim. Mas também tem que pensar o seguinte, ela não pode deixar de dar ritmo, né? Claro. Você tem que deixar ela mais clean, digamos assim. Tem uma tendência assim de você fazer uma plástica clara para o ouvinte, sem firula, sem muita firula, direto e reto. O Pedro Paulo, da Rádio Cidade de Florianópolis. Qual o melhor pacote de trilhas no mercado? É difícil responder isso. Tem tanta opção, depende da realidade. Do estilo da rádio. Para cada estilo de rádio, você tem um estúdio que é mais especializado em uma determinada vinheta. Você pode produzir em estúdios fora do país, tem Rio World, tem Peer Jingles, tem vários. No Brasil você tem Opus Studio, tem vários estúdios maravilhosos. Tem estúdios ótimas locais, opções aqui e fora, né? Dependendo do estilo da sua rádio. Né? O Diego Glória, da Rádio Mix FM, do Grupo Maringá de Comunicação. Um abraço, Diego. Grande Diego. É lá do Alexandre, né? Como reformular o ID de uma emissora e incluir ele nas trilhas e vinhetas da rádio? É o toque que identifica o nome, né? A gente chama também de logo, né? Sim. É um efeito que, como não é o fio-fio porque não fala Globo, é o fio-fio, mas Jovem Pan tem um toque. Jovem Pan tem um toque ali que identifica. Como a Mix isso. deve ter. Né? Como a Mix também tem, como várias rádios, a Band News tem um toque dela. Sim. Então você tem que, quando você vai reformular, é simplesmente a maneira que você vai tocar esse toque, né? Sempre levando
identificando o nome, né? O Valdomiro Oliveira, da Rádio Tubá AM de Tubarão. A Rádio Tubá de Tubarão, interessante. As vinhetas curtas musicais com o nome do locutor, usadas para chamar o locutor nos programas, ainda estão em voga ou já era? Olha, ainda é muito comum em rádio popular, isso ainda funciona bem, né? Porque a rádio popular, a presença do comunicador ainda é muito forte, né? A pessoa se identifica com o comunicador, então ter ainda essas vinhetas com o nome do locutor, eu acho que faz sentido. A rádio FM O Dia, no Rio de Janeiro, é uma rádio muito forte no Rio, rádio popular. A FM O Dia, ela tem uma vinheta que identifica o locutor nas aberturas de horário em algumas passagens. Sim, faz sentido. Que é no comando fulano. Locutor. Michel. Então legal, a rádio FM O Dia, uma grande rádio no Rio, ela utiliza. Alisson Fraga, da Rádio Santa Cruz e Estilo FM do Pará, mas é de Minas Gerais, tá? Pois é. Pará é cidade. Sobre a voz padrão na gravação das vinhetas, que uns defendem que tem que ser uma voz marcante, forte, e outros já falam que tem que ser uma voz próxima do normal, ou seja, uma voz mais comum. O que vocês podem falar sobre isso? O ideal é a voz marcante ou simprona? Vamos lá. Acho que depende muito da identidade da rádio, que é o que a gente tem falado o tempo todo aqui. Mas, claro, aquela voz, né, de locutor está cada vez desaparecendo mais, né? Aquela voz de trovão. Voz de trovão, exatamente. Ela não faz muito mais sentido nas rádios. Mas isso, lógico, depende da tua estratégia de comunicação. Mas que realmente as vozes mais normais, né, estão ficando cada vez mais utilizadas. Eu acho que ela aproxima mais. Aproxima, sem dúvida. Eu acho que essa voz muito... Eu vou usar uma palavra, não quer dizer isso, mas vocês vão me entender, eu acho que ele também. Cavernosa, sim. Já era. Sim. Isso é algo mais, né? Ou então só a voz do locutor, tá... ele tem voz de locutor, ou seja, não é uma voz muito normal, né? Na verdade, o que vai diferenciar isso é o tom da gravação, né? Claro. Se você impostar muito a voz, você fica artificial. E você volta para o passado também, né? Ó, isso aqui é sim ou não? Aqui nós temos que acelerar. Aldenise de Souza Pinto, da Rádio Sucesso. Oriximaná, do Pará. Que legal. Um sinal de hora padrão na rádio é importante ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Ok. Claudir Gomes, da Rádio Colmeia. Um abraço, Claudir. Ele é de Mandaguaçu. Temos aqui na nossa rádio uma vinheta ponte padrão para retorno após os comerciais. É importante padronizar a saída do break ou o retorno do bloco? Sim. Sim, também. Muito bom. Sim, bom sem dúvida. O Diego Fernandes Córdova, do Grupo Catarinense de Rádio, Criciúma, Santa Catarina. Se eu utilizo o mesmo locutor que está ao vivo para gravar os comerciais que vão no ar no seu programa, vocês consideram isso um erro? É bom evitar. Sim, mas tem gente que não tem como pagar um estúdio. Não tem, mas se você conseguir evitar e dentro do break conseguir outros materiais para poder fazer esse balanceamento, já ajuda. Viu? Tem mais uma dica que eu dou para você. Isso antigamente era muito caro. Hoje, por um valor que você nem imagina, você considera... Tem estúdios, eu utilizo, que você manda, você escolhe o locutor, a voz, manda o texto e volta rapidinho para você, com um custo, exatamente, muito simples. A Elizabeth de Souza, da Sociedade Brasileira de Radiodifusão de Jacutinga, Minas Gerais. A marca registrada da nossa emissora é Vinhetão, voltado para a preservação do meio ambiente, a natureza. Você acha que deveria ser sempre em uma única voz ou revezar entre masculino ou feminino? Já respondemos sobre isso, né? Vinhetão é legal brincar com vozes, eu acho sempre bacana. Não, e outra iniciativa da rádio é maravilhosa. Sim, sem dúvida. Muito boa, parabéns. A Joana Dark Schwenk, né? Da Rádio Chavantes, de Jaciara, Mato Grosso. É interessante o locutor gravar comerciais para a mesma emissora que ele trabalha ou fica maçante para o ouvinte? Nós já respondemos isso. Já respondemos. O Anderson Luiz, da Clube 92, Votuporanga, São Paulo. Clube. O break comercial seria ideal não ter quase nenhum comercial gravado com o locutor da emissora e sim com voz de fora? Totalmente diferente, já respondemos também. O Sandro Martins, da Cana Verde FM de Siqueira Campos. Aquelas intro musical somam na plástica da rádio? Somam. Sim. Ok. Muito bom. O Evandro Rocha, da Rádio Elite FM. Qual a tendência atual de vinhetas? Cantadas ou faladas? Depende da tua emissora, depende da identidade, né? Ok. O Marcos Soares, da Ilha FM de Aracaju. Parabéns pela maravilhosa entrevista falando de plástica e rádio. Precisamos de mais cursos que falem do rádio. Isso nos ajuda a melhorar profissionalmente e a rádio. Muito obrigado.
Legal. A Rádio Clube AM FM de Nununai, Rio Grande do Sul, é o Robson Melo. Qual o tempo máximo de comerciais por hora? Existe um limitador de inserções por blocos? Quanto? A gente falou disso também, né? Mas querem dar um padrão? 3, 4 minutos, assim... 2 blocos ou 3 blocos de 3, 4, entre 3,5 e 4 minutos, até mais, 5 minutos. Dependendo da rádio, depende da rádio do seu faturamento. Depende da necessidade Sim, também. Claro. Tem rádio que precisa. Mas o padrão ali é entre 3 e 4. Tá. O Tiago Rodrigues, na Nativa de Andradas, Minas Gerais. Como não deixar uma plástica no geral cansativa? Como entender a linguagem e o estilo de programação ser seguida de acordo com a região em que a emissora está localizada? Pesquisa. E é o que você vai fazer na sua programação. E conheça seu público para saber o que você pode entregar. Né? Essa pergunta nós já respondemos. O sinal de hora padrão é importante, sim. Sem dúvida. O Altamir Nobre da Silva, da Rádio Fandango, de Cachoeira do Sul. O que vocês pensam sobre o uso de linguagem chula, palavrões no ar? Indevido. Mesmo que você tenha uma linguagem informal, nunca quer dizer uma linguagem chula usar palavrão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é legal. Você pode escapar, né? Depende do tipo de programa, escapa. Mas não é legal. Não é legal. Ser engraçado não precisa ser chulo, né? Exatamente, tem palavrões. Isso. Bom, com isso nós terminamos aqui as nossas perguntas. Eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte. Esse material, tanto o material dos slides trazido aqui pelos nossos entrevistados hoje, assim como o vídeo desse nosso IAD, vai estar disponibilizado nesse mesmo ambiente que você está aí, a partir do final da tarde da sexta-feira. Então, no final da tarde de sexta-feira, vai estar disponibilizado os 2 materiais, nesse mesmo ambiente que você está aí. Até para você estudar um pouco no final de semana, já que você não tem nada para fazer, então você já pode pegar esse material e dar uma estudada e disponibilizar também para os seus companheiros aí na emissora. Queria agradecer a participação do Rudy Becker e também da Juliana Sartori e deixar um minuto para cada um, para vocês. Vocês podem aqui fazer o comercial de vocês. Você está trabalhando, o padre pode não gostar, mas tudo bem. Você pode fazer o comercial de vocês, você também, Rudy, a tua empresa, enfim. Comece pela Juliana. Bom, queria agradecer mais uma vez o convite. Obrigada a todos que nos aguentaram aí por quase 2 horas falando. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma com o dia a dia de vocês. Acho que é importante a gente estar aqui sempre trocando experiências. Eu fiquei muito contente de ter participado, ter conhecido. Obrigada, Michel. Obrigada, Rod, pela companhia. E obrigada a todos que estão aí com a gente. Acho que esse é o recado. E vamos fazer rádio com qualidade. A gente tem um Brasil imenso, cheio de particularidades, cada região tem a sua, mas fazer pesquisa, pensar, ter criatividade e se dedicar a fazer a tua rádio uma marca que faça diferença, acho que é a missão de cada um que está trabalhando, né, na rádio, e seja na função que você tiver, como produtor, como locutor, como jornalista, seja no departamento comercial, todo mundo tem a possibilidade de fazer uma coisa de qualidade, bem feita, fazendo do seu jeito. Quer deixar teu e-mail? Meu e-mail, quem quiser conversar, pedir alguma sugestão, me dá um alô, vou dar o meu pessoal, é o jusartori@hotmail.com. jusartori@hotmail.com. Fico à disposição. Olha, eu quero agradecer, estou muito honrado aqui de estar fazendo parte desse EAD, agradecer a Bert, a ERP, parabéns, Michel, pelo belo trabalho lá na Banda B. Obrigado. Maravilhoso à frente da Banda B. E o desafio na vice-presidência da ERP. Mandar um abraço para o Alexandre. Sim. Né? E, Juliana, um prazer, né? A gente conversou, como que a gente vai... Virtualmente, a gente... como que a gente vai falar, mas o que a gente está... Não está dando aula aqui, de forma nenhuma. A gente está apenas conversando, falando de algumas vivências nossas dentro do rádio e passando assim a nossa visão sobre plástica e o que a gente acha bacana. Então, agradeço aí todo mundo que participou, obrigado. O meu e-mail é rodolfo.becker@hotmail.com. Vamos colocar, acho que isso no material fica mais fácil, né, para o pessoal. Quem quiser falar comigo pode mandar. A gente coloca no material. A gente bate um papo e fala mais sobre essa conversa de hoje. Uma coisa, não pode você, por exemplo, hoje,
pela tua experiência, você tem uma empresa, você dá consultoria para a rádio ou não? Você é fechado a isso? Não, eu no momento não nem faço parte de uma rádio, assim. Mas a gente tem um trabalho que existe uma consultoria chama Oner Mentoria, onde tem um amigão meu que faz parte, que é o Cristiano Stuani, é uma empresa séria e que ajuda várias rádios do Brasil aí a dar dicas sobre programação, dicas sobre conteúdo de rádio. Tem um portal, um site? Procura por Oner Mentoria no Facebook. Okay. Acho que vocês vão achar e tem todos os links lá. Aí dá para falar. É super indicado aí. E eu faço parte, ajudo, colaboro. Tá bom. É isso aí. É importante. Obrigado. Obrigado, Ju. Obrigado a vocês. Eu queria, então, agradecer a todos. Lembrar que no mês que vem a gente estará aqui com um tema, com um novo tema. Fique atento aí às nossas redes sociais, que nós divulgaremos o tema. E sempre na última quarta-feira do mês, a princípio, faremos aqui o nosso IAD. Agradecer a todos que participaram. Quero, em nome do nosso presidente da ABERT, o Paulo Toné, do nosso presidente da Apple, Alexandre Barros, agradecer a atenção de todos vocês e dizer uma coisa: o ano começou. Força, criatividade, o rádio é aquele amigo, é o companheiro, vai ser sempre o rádio alegre, feliz, e nós temos um papel muito importante na sociedade, que é eliminar essa tristeza que está no ar aí. Esse é o nosso grande papel. Que vocês continuem firmes, acreditem no seu veículo. Estamos vivendo um momento muito positivo e espero que esse ano seja um ano muito feliz para todos vocês. Um abraço e que Deus abençoe a todos nós. Até o próximo EAD. Tchau, tchau.